Então, a nossa aula de hoje, ela é sobre a última parte do texto dissertativo argumentativo, que é o texto que a gente vem estudando até então, né? E antes de entrar propriamente nessa parte do texto, eu queria só retomar rapidamente, falando mesmo com vocês, as outras duas partes, né? A introdução e desenvolvimento, só para a gente entender como é que vai funcionar, como é que tudo isso vai trabalhar com a conclusão, né? Então, nós vimos até aqui que o texto dissertativo argumentativo, basicamente, é um texto que possui duas características, né? Duas coisas, por isso esse nome, dissertativo e argumentativo. Daí, lá no começo, o ventilador está atrapalhando vocês? Está dando para me ouvir bem? 400. Tudo certo? Tá, beleza. Então, dissertativo é quando você fala sobre alguma coisa, né? Quando você disserta sobre alguma coisa, e aí eu disse para vocês que não é simplesmente falar de alguma coisa, mas é falar com conhecimento, né? Então, você fala sobre algum assunto que você tem conhecimento. E a segunda parte é a argumentação. E a argumentação é defender um ponto de vista. E como é que você defende esse ponto de vista? Através de provas, de fatos, né? De argumentos que sejam coisas embasadas e que não sejam apenas ideias próprias suas, mas que você possa colocar, por exemplo, a citação de uma pessoa importante que tinha um pensamento mais ou menos na mesma linha que o seu, ou um dado estatístico, uma alusão histórica e coisas desse tipo. Então, essa é a composição do texto, né? Esse é o significado do texto dissertativo argumentativo. Daí, na primeira aula sobre introdução, eu disse para vocês que, como o próprio nome diz, né? Essa parte do texto, essa primeira parte do texto, que deve ter ali o seu tamanho entre 6 e 7 linhas, que é um tamanho que eu gosto de pensar ele como um tamanho ideal para cada parágrafo, deve introduzir a ideia, introduzir o seu ponto de vista. Então, é muito importante que na sua introdução o leitor já saiba o que vem pela frente, qual que é o seu posicionamento, ele já saiba, olha, fulano é a favor ou é contra isso, ele vai por essa linha de pensamento. Então, a introdução vai apenas apresentar o seu texto ao leitor e por isso, por justamente só introduzir, não deve ter argumentos muito explicados. Você pode até dar a ideia, né, apresentar qual é o argumento, mas esse argumento, de fato, vai ser explicado só na continuação, só a partir do desenvolvimento. Então, a introdução, gente, é colocar as ideias, né, fazer ali uma breve citação ou uma alusão, mas a explicação dos argumentos só a partir do desenvolvimento. Explicação não deve aparecer de forma alguma na introdução, ok? Aí, beleza, você introduziu, falou, olha, o meu argumento é esse, ou então você traz um problema e você nem fala qual que será o argumento, mas você vai começar a explicação dos argumentos a partir do desenvolvimento, que é a partir do seu segundo parágrafo. E dentro dessa questão do texto dissertativo argumentativo também, ele provavelmente você vai ler lá que é um texto em prosa, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Esse em prosa significa que ele tem que ter aqueles dois dedinhos para iniciar o parágrafo e ir até o final da linha. Isso é muito importante, ir até o final da linha sempre, tá? Aí cumpriu o parágrafo, terminou a sua ideia, parte para o próximo, e aí você coloca mais dois dedos, e assim por diante em todos os parágrafos. Ok. A partir do desenvolvimento, que foi a última aula, a gente viu que, primeiro, o desenvolvimento ele não é uma continuação direta da sua introdução. Ou seja, a gente não pode usar aqueles conectivos de continuidade ou de consequência. Por quê? Porque, apesar do desenvolvimento ter uma relação com a sua introdução, porque ele é sobre o mesmo tema, e provavelmente ele vai aprofundar uma coisa que você citou no seu parágrafo inicial, ele precisa ter uma ideia completa. Então, você não pode colocar assim, por conta disso, consequentemente, nesse sentido. Não, essas palavras não podem iniciar o seu texto, o seu parágrafo de desenvolvimento, porque elas juntam esse parágrafo com o primeiro. Então, estabelece aquela relação de que se a pessoa não leu o primeiro parágrafo, ela não vai entender o seu segundo. E isso não pode acontecer. A pessoa tem que conseguir entender o seu parágrafo de desenvolvimento, independente se ela tenha lido ou não o primeiro. Obviamente que ela vai ter lido, mas é importante que eles estejam separados, apesar de serem do mesmo tema. Tudo bem até aqui?
Isso foi só uma retomada, uma passada leve no que a gente já viu, que já tem as aulas para vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre como a gente encerra o texto dissertativo argumentativo. Então, vamos lá. Entendendo a conclusão. Na parte final, ou seja, na conclusão do texto, devemos fazer um apanhado geral das ideias que foram desenvolvidas durante as duas partes iniciais do texto e arrematá-las. No entanto, a conclusão de um texto deve ser sucinta, ou seja, a parte de apresentar os argumentos é no desenvolvimento. Na conclusão, você também não vai apresentar novas ideias, é isso que eu quero dizer aqui. Eu vou ler aqui, mas depois eu vou comentar com mais calma cada uma dessas partes que eu separei nos slides. Então, aqui você deve concluir e realizar um fechamento das ideias que foram apresentadas ao leitor. Nesse momento, a análise crítica sobre o tema é também um fator importante. Então, vamos lá, começando pela primeira parte. Olha o que eu destaquei lá, apanhado geral das ideias e arrematá-las. O que isso significa? Significa que, na sua conclusão, você pode sim usar alguma coisa que faça referência, você pode e deve usar alguma palavra ou alguma frase que remeta às suas ideias, tanto da introdução como dos argumentos. Entretanto, deve-se tomar um cuidado muito grande para não se tornar repetitivo. Então, essa ideia vale, na verdade, para todas as partes do texto, porque como a gente está falando sobre a mesma coisa, de cima e embaixo, pode acontecer de você acabar sendo muito repetitivo, de você citar coisas que você já citou em cima, e às vezes a gente nem percebe. Por quê? Porque a gente usa outras palavras. Mas no final você acaba percebendo que a ideia é a mesma, a mensagem acaba sendo a mesma. Então é preciso tomar um cuidado para não ser repetitivo nas ideias, para você realmente cumprir essa dinâmica do texto, que é falar sobre a mesma coisa. Isso faz parte daquela questão da concordância e coerência, né? Então, para você ser coerente, se iniciou falando de A, termine falando de A. Isso não significa que você vai repetir as mesmas ideias em todas as partes, só por serem do mesmo tema. Então, faça ligações com os outros parágrafos só para mostrar que você não se perdeu. E para mostrar que o que você está concluindo tem relação com o que foi dito antes. Que você agora está fechando as suas ideias, mas sem ser repetitivo. E outra questão, agora na segunda parte ali do texto. Vou aumentar um pouquinho mais. A conclusão de um texto deve ser sucinta, ou seja, eu acredito que dentre todas as partes da redação, a que pode ficar menor, com certeza, é a conclusão. Então, a sua introdução pode ter um tamanho médio, o seu desenvolvimento deve ser a maior parte, eu acredito, o parágrafo maior, mas a sua conclusão, como ela é só uma conclusão, ela não pode ser muito grande. Por quê? Porque, geralmente, quando a gente constrói uma conclusão muito grande, é porque a gente está argumentando. Com certeza a gente está argumentando demais ali. E não é essa a função dessa parte do texto. Ela traz um fechamento de ideias. E aqui entra uma parte importante. Existe uma diferença... Vou esperar saltar. Existe uma diferença entre a conclusão da Unesp e a conclusão do Enem. A conclusão da redação do Enem pede uma proposta de intervenção, ou seja, ela pede que você dê argumentos, que você fale sobre um tema, que você levante uma problemática e que depois você fale assim, para resolver isso daqui, poderia ser feito isso, isso e isso. A da Unesp, ela não pede para você fazer isso, então você tem que só apresentar o seu posicionamento, né, apresentar argumentos e concluir. Nessa conclusão, você não necessariamente precisa solucionar o problema. Você pode só trazer qual que é a consequência de tudo isso que você diz. Deu para entender? Eu preciso resolver o problema. O outro, eu posso sim apresentar formas de resolver o problema. Então, já me perguntaram, Ledis, quer dizer então que na redação da Unesp eu não posso apresentar uma proposta de intervenção? Você pode, mas você não é uma coisa
obrigatória. Se você não apresentar uma proposta de intervenção, você não vai ter pontos descontados, mas você precisa concluir o seu texto. E aí tem um exemplo clássico que eu sempre dou, e eu acho que alguns alunos já até ouviram, o pessoal que estava na turma no passado, para a gente entender como é que se dá essa questão de concluir sem resolver o problema e concluir resolvendo o problema. Aí eu ilustro a seguinte situação. Você está na calçada e você quer atravessar a rua. Daí, tem um semáforo que está verde e vem vindo o carro. Você pode fazer duas coisas. Aliás, você pode fazer muitas coisas, mas eu sempre trago essas duas opções. Uma opção é, você espera o semáforo fechar e passa na faixa de pedestres, tudo ok. Ou você pode olhar mais ou menos assim e falar, o carro não vai chegar agora, dá para eu correr mesmo com o semáforo aberto. E aí você se arrisca. Essa seria a situação que eu poderia dizer como introdução e desenvolvimento. A introdução é falar do ambiente, existe uma rua, tal, cenário. O desenvolvimento é falar as opções. E agora vem a parte da conclusão. Se eu fosse concluir essa situação na questão Unesp, numa redação da Unesp, eu poderia dizer simplesmente que se a pessoa atravessar a rua com o semáforo fechado, isso é uma escolha mais segura e mais adequada. E se ela atravessar com o semáforo aberto, aí ela corre riscos e ela pode ter a consequência de repente, ser atropelada. Concluí a minha ideia, simplesmente. Notem que eu não resolvi o problema, mas eu concluí por quê? Porque eu falei, olha, a situação é essa. E qual é a conclusão disso? A conclusão pode dar ruim, pode ser, assim é mais seguro. Agora, como é que eu concluiria essa situação se fosse uma redação do Enem? Eu teria que dizer assim, ó, para melhorar, para dar mais segurança, por exemplo, a essa pessoa, o ideal seria maior sinalização, uma placa, de repente, falando, nesse lugar aqui tem muitos acidentes, então prefira o uso do semáforo, prefira passar na faixa de pedestres, ou então falar, a prefeitura, por exemplo, se é uma rua que não tem faixa de pedestres, a prefeitura deveria pintar as faixas de pedestres, ou colocar um semáforo que funcione, um semáforo que tenha aquela indicação de quando a pessoinha pode passar, e não só quando os carros podem passar. Então, tá vendo? É a mesma situação, só que aqui eu concluí de forma diferente. Eu concluí mostrando possíveis soluções para a questão que eu apresentei. Deu para entender com essa situação que eu ilustrei para vocês? Um concluiu só falando quais seriam as consequências, e o outro concluiu dando sugestões de possíveis soluções para o problema. Deu para entender isso? Beleza. Alguma questão, alguma dúvida até aqui? Qualquer coisa, mandem mensagem aí. Pode falar, Camille. Uhum. A sua dúvida é se pode, se não pode? O conector de consequência? Então, por exemplo, se você diz assim, a partir disso, ou portanto, no segundo parágrafo, você faz aquilo que eu falei que não é o ideal, que é prender o segundo parágrafo ao primeiro. E como eu disse, esse primeiro parágrafo, ele vai iniciar a argumentação, mas ele não pode estar amarrado ao primeiro parágrafo. Porque o parágrafo que deve ter esse conectivo de consequência é só a conclusão mesmo. Porque aí você mostra para ele, ó,
introduzi o tema, contextualizei, esses são os argumentos, e agora eu vou fechar. Então, o único parágrafo que realmente pode começar dessa forma é a conclusão, porque ela vai mostrar o fechamento. E se você coloca isso nos outros parágrafos, inclusive foi coisas que eu encontrei nas redações, né? Parágrafos que terminavam de uma forma, inclusive apresentando soluções. Isso é um problema, porque aí deixa os parágrafos com uma cara de parágrafo de conclusão, quando na verdade eles são só parágrafos, os parágrafos de desenvolvimento são só parágrafos para trazer a problemática, para apresentar a problemática, né, os argumentos, e a conclusão, exatamente, deve se dar no parágrafo de conclusão e só nele. Deu para entender por que não pode? Porque cada parte do texto, ela cumpre uma função específica. Não poderia ser no primeiro parágrafo eu desse dois argumentos com relação de causa e consequência, então no primeiro parágrafo de desenvolvimento eu utilizo o primeiro argumento e o segundo eu faço uso da consequência. Sim, nesse caso sim, mas aí a dinâmica é diferente. Ela é... Ah, tá. Segundo parágrafo de desenvolvimento, entendi. Sim, nesse caso, não sei se vocês entenderam o que ela quis dizer ali, mas é quando você constrói os parágrafos de desenvolvimento, tipo, um é a causa e o outro é a consequência. Aí sim, só que aí você tem que colocar isso também de uma forma que fique bem clara que você está, tipo, dando a consequência do parágrafo anterior e não a consequência geral. Porque isso, de fato, tem que ser feito só na conclusão. Então, você pode fazer isso, só que eu diria que é uma forma um pouco mais arriscada, porque você tem que tomar cuidado para deixar as informações bem objetivas para o leitor, para não acontecer dele entender errado. Para ele não pegar que, esse parágrafo aqui está falando de tal coisa. Não, tem que mostrar bem definidinho a qual parágrafo ele se refere. Mais alguma dúvida? Então, ó, nesse parágrafo de conclusão, você deve realizar um fechamento das ideias que foram apresentadas ao leitor. Nesse momento, a análise crítica sobre o tema é também um fator importante. O que significa análise crítica sobre o tema? É quando você para pensar. Isso tudo você faz lá no planejamento da redação. Eu vou sempre bater nessa tecla. Redação é sobre planejamento, sobre levantar quais são as suas ideias sobre o tema, e você pode fazer em tópicos, criar pequenas frases, para depois, então, transformar isso em parágrafo. Então, quando eu falo de análise crítica, significa que você vai pensar, por exemplo, no Enem, você vai pensar criticamente sobre o que poderia ser feito a respeito do problema que você mostrou, do problema que você disse que existe, através dos seus argumentos. Então, isso que é analisar criticamente, tipo, o que pode ser feito, qual é a consequência disso, como poderia ser resolvido, quais caminhos para enfrentar essa situação. É isso que significa dizer que, na conclusão, a gente precisa fazer uma análise crítica. E, na verdade, gente, a redação é basicamente sobre isso. Qual que é o propósito da redação? Para você entrar numa universidade, eles precisam saber que vocês têm noção mínima para falar sobre um tema, para analisar um tema de forma crítica. Porque o pensamento crítico é um pensamento muito importante. Aí vocês podem pensar assim, porque a gente atribui muito comumente no nosso dia a dia crítica a alguma coisa ruim. Mas vocês já ouviram falar de, se a crítica for construtiva, então tudo bem? Exatamente. Quando a gente fala sobre críticas, não é simplesmente apontar os erros, mas é apontar observações, diferentes pontos de vista, fazer relação entre um tema e outro, perceber quais as consequências, quais os problemas, quais as consequências positivas também. Milene disse, mas no final desses parágrafos eu posso, por exemplo, dar uma conclusão da problematização que eu citei acima, só que sem os meios de solução? Exatamente. Os parágrafos de argumentação, você conclui com uma conclusão sobre o que acontece, que é mais ou menos o exemplo que eu dei no caso da rua lá, quando você diz que se ele fizer isso, acontece isso, se ele fizer isso, acontece aquele outro. Mas sem apontar solução.
Então, nos parágrafos de argumentação, eu acho que essa confusão aconteceu porque eu disse para vocês que todos os parágrafos da redação têm que ter aquela estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que a conclusão, principalmente dos parágrafos do meio, não o último, não é uma conclusão de solução de problema. A solução de problema, reforçando, só deve aparecer no último. Então, o que a Milene disse ali está correto. Você pode terminar os seus parágrafos apresentando consequências, mas a solução só na conclusão, que é para isso que ela serve. Então, ó, dicas rápidas aqui para uma boa conclusão. Seja breve, lembra que eu disse que a conclusão deve ser o seu menor parágrafo? Nada de meter um monte de informação ali por último. Tudo que você tiver de informação sobre o tema, que você acha que pode reforçar o seu argumento, coloque no desenvolvimento, nas partes de cima. Não deixa para conclusão. Conclusão é bem sucinta, objetiva, clara nos seus posicionamentos, na sua solução para o problema. Então, não enche linguiça, né? Ressalte a ideia principal do texto, retomando a introdução. Quando a gente for olhar textos prontos, que eu sempre costumo trazer para vocês, vocês vão perceber que, muito comumente, a pessoa faz uma citação a alguma coisa que ela faz uma referência a alguma coisa que ela citou na introdução. Isso é bem importante. Mais uma vez, reforçando aquela ideia de que você não se perdeu durante o texto, que você ainda está falando sobre as mesmas coisas, que você está ciente disso. E apresentar soluções para o que foi abordado, principalmente quando se tratar de uma redação do Enem. Tudo bem, gente? Ficou bem objetivo, assim, bem lúcido para vocês a ideia da conclusão de um texto dissertativo argumentativo? Então, só retomando rapidamente. A conclusão é um apanhado geral das ideias, onde você arremata, ou seja, você fecha elas, conclui. Ela deve ser sucinta, ou seja, sem enrolação. E nela você deve apresentar uma análise crítica do tema. Muito importante essa parte. Seja uma análise crítica para apresentar as consequências, ou seja, uma análise crítica para apresentar soluções, possíveis enfrentamentos, formas de enfrentamento para o problema. E as dicas que eu dei aqui. Então, nesses 10 minutos que a gente tem, como sempre, eu vou abrir redações prontas para vocês, para a gente perceber essa teoria que eu expliquei aqui. Se tiver alguma dúvida, por favor, envie aí no chat para eu responder. Ah, e Milene, faltou eu corrigir a sua redação. Eu corrigi várias redações e a sua foi a última que eu recebi. Ainda não deu tempo, mas assim que terminar essa aula aqui, eu já vou te enviar o feedback dela. Abrir essa página aqui para vocês verem já os slides. Eu estou reciclando slides porque basicamente eles falam sobre a mesma coisa, né? Eles estão bem completinhos já, então, para não perder tempo fazendo slides que vão falar as mesmas coisas. Ah, nossa. Lembrando que essas são as redações do Enem de 2018, onde o tema era o uso de dados, né, na internet, do usuário. Então, vamos lá. Quem será a vítima de hoje? O Davi, ou David, né? David Klinsmann, de 20 anos, Imperatriz Maranhão. Essa é a redação original, mas eles digitaram aqui para a gente entender. Olha lá. Para o pensador francês Pierre Bourdieu, aquilo que foi criado para ser um instrumento de democracia
não deve ser convertido em uma ferramenta de manipulação. Essa visão, embora correta, não é efetivada no odierno cenário global, sobretudo no Brasil, posto que se tornou frequente a manipulação, frequente a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Olha aqui, ele fez uma citação ao tema da redação. Em manipulação do comportamento do usuário pelo controle das dados na internet. Nas diversas relações cotidianas. Isso ocorre, ora em função do despreparo civil. Prestem atenção, nessa parte aqui, ele está falando sobre quais serão os argumentos que ele vai trazer. Então, ele diz, isso acontece, essa situação que ele apresentou anteriormente, por causa do despreparo civil, ou seja, despreparo das pessoas em sociedade, e também pela inação das esferas governamentais para conter esse dilema. Então, ele traz uma questão que é o despreparo das pessoas, né, dos usuários da internet, e também a falta de atitude das esferas governamentais para conter essa situação. Assim, hão de ser analisados tais fatores a fim de que se possa liquidá-los de maneira eficaz. Perceba, ele introduziu o contexto a partir de uma citação de uma pessoa importante, né, do filósofo, e ele falou, olha, os problemas são esses, as causas são essas e essas, mas ele não explicou por quê, ele vai explicar a partir de agora. A priori, é imperioso destacar que a manipulação da conduta dos usuários pelo controle dos seus dados nas plataformas virtuais é fruto do despreparo civil para lidar com a influência das tecnologias. Eu queria ressaltar uma coisa sobre esse parágrafo. Se vocês observarem, ele está bem grande. E o pessoal que eu corrigi a redação aí pode perceber que um dos comentários foi de que o parágrafo estava muito grande. Vocês vão perceber que na folha de redação vocês têm 30 linhas. E quando eu digo que o parágrafo está grande, é porque o texto excedeu as 30 linhas. Percebe? Então, assim ele aparentar estar grande, mas no total ele der 30 linhas, e então aí não tem problema. Mas tenta manter aquela média ali de 6 a 7 linhas, e lembrando que a conclusão pode ser menor, pode ter 5 linhas, 4. Isso porque, mediante a ausência de uma orientação adequada, os indivíduos são expostos cotidianamente a conteúdos selecionados por algoritmos que direcionam os materiais segundo os gostos pessoais. Esse panorama se evidencia, por exemplo, quando se observa a elaboração superficial de um ranking diário de informações em plataformas digitais como o Twitter, em que o grau de relevância da disposição de conteúdos já é pré-determinado. Logo, é substancial a alteração desse quadro que vai de encontro à possibilidade de escolha inerente ao homem. Outro sim, é imperativo pontuar que a manipulação dos atos de usuários da internet, devido ao controle de dados desse público, deriva ainda da baixa atuação dos setores governamentais. Ele está cumprindo aqui o que ele disse na introdução que ele faria, né? Ele está falando, no primeiro momento, ele falou sobre a sociedade, né? Agora ele está falando sobre o governo. No que concerne à criação de mecanismos que coíbam tais recorrências. Isso se torna mais claro, por exemplo, ao se observar o recente cenário das eleições ocorridas em países da América Latina, como Colômbia, México e Brasil, em que a difusão desordenada de informações equivocadas, sem efetivas intervenções do Estado, induziram o comportamento do eleitor. Estado aqui está em letra maiúscula porque ele está se referindo ao país, tá? Ele não está se referindo ao estado de São Paulo, estado de, sabe, não é Rio de Janeiro, não, é estado, país, estado-nação. Induziram o comportamento do eleitor. Ora, se um governo se omite diante de uma questão tão importante, entende-se assim o porquê de sua continuação. Desse modo, faz-se mister a reformulação dessa postura estatal de forma urgente. Agora, a parte mais importante, que é o principal que a gente estudou nessa aula. E aqui ele não seguiu nada do que eu falei, né? Porque parece que a conclusão tá maior do que os parágrafos de conclusão. Deixa eu ver como é que tá na redação original. Mas notem que a letra dele é minúscula, né? Se você com a sua letra grande, eu tenho uma letra média, for querer escrever a mesma coisa que ele escreveu, ia dar muito mais que isso. E aí ele fez uma letra minúscula para caber tudo isso. Mas note que no final das contas completou 30 linhas, né? Então é isso. Depreende-se, portanto, o que significa depreende-se?
O que se entende por isso? O que tira disso tudo que ele disse? A necessidade de se combater a manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. Então, aqui, mais uma vez, ele faz uma referência ao tema da redação. Para tanto, agora ele vai propor alguma solução. Cabe ao Ministério da Educação, aí ele faz uma explicação, por isso que está entre os travessões, acredito que sim. Ramo do Estado responsável pela formação civil, então aqui ele foi explicar o Ministério da Redação, por isso ele usou isso. Inserir nas escolas, desde a tenra idade, a disciplina de educação digital, de cunho obrigatório em função da sua necessidade, além de difundir campanhas instrucionais por meio das mídias de grande alcance para que o sujeito haja corretamente segundo as próprias necessidades e escolhas. Eu digo para vocês que eu estaria super satisfeita com o texto até aqui, que seria uma conclusão perfeita. Mas tudo bem, ele segue, né? Além disso, né, ademais, o governo central deve impor sanções a empresas, em especial as virtuais, que criam perfis de usuários para influenciar suas condutas, por via da instalação de secretarias planejadas para atuação no ambiente digital, uma vez que tais plataformas padecem de fiscalizações efetivas com o fito de minorar o controle, e olha só, ainda tem mais aqui, de comportamentos por particulares. Quiçá, assim, tal hiato reverter-se-á, sobretudo na perspectiva tupiniquim, fazendo jus deveras àquilo que for apregoado pelo pensador francês Bourdieu. Ele encerra fazendo uma menção à introdução dele, que foi justamente começar falando do pensamento do Pierre Bourdieu. Lembra que eu falei que era interessante fazer isso? Para mostrar que os parágrafos estão ligados e se tratam do mesmo assunto. O que eu tenho para dizer é: a estrutura está correta. Por quê? Porque, note, ele começa aqui com o conectivo para encerrar, né, que traz a ideia de conclusão. Ele faz a citação de órgãos governamentais que podem resolver a problemática que ele apresentou nos parágrafos de argumentação. Entretanto, eu acho que ele explicou demais e que não tinha necessidade. Eu acho que poderia, sim, ele poderia ter dito a mesma coisa com outras palavras, ia dar bem menos. Note que só coube lá na versão original, porque ele ele escreveu uma letra minúscula. Mas aqui num tamanho normal de letra, deu muitas linhas. Isso não é interessante. Você tem que estar muito confortável com o tema para não se perder quando você escreve um parágrafo tão grande assim. Porque são tantas ideias que vão surgindo, se você não tomar cuidado, você acaba se perdendo e fica só um monte de informação. Você fala e não diz nada, sabe? Já ouviram essa expressão? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas, no geral, a estrutura está correta, por isso que a nota é máxima. Porque ele faz referência ao que foi dito anteriormente, ele faz referência ao tema da redação. Então, percebam, ele falou em muitas linhas sobre o mesmo tema, mas em nenhum momento ele ficou repetindo informações. E quando eu falo de repetir informações, não é só repetir ideias, mas também repetir palavras. Uma coisa que eu encontro muito comumente nas redações que vocês enviam para eu corrigir é a repetição excessiva de palavras. Às vezes, as palavras não precisam ser repetidas, e quando elas precisam, vocês podem usar sinônimos no lugar, ou pronomes. Então, tomem bastante cuidado com a repetição de palavras, que deixa o texto bem cansativo, e parece que você está sempre falando a mesma coisa, e não está desenrolando, não está desenvolvendo as ideias. Tudo bem, gente? Talvez eu traga ainda um outro momento para a gente conversar mais a fundo sobre conclusão, mas eu acredito que por hoje é só. Alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer sobre tudo isso? Eu vou encerrar a gravação.